Eu quero trazer uma mensagem essa noite. Eu fiquei durante a semana pedindo a Deus uma mensagem, e Deus colocou no meu coração esse título: O Deus Desconhecido. Por que o Deus Desconhecido? Quando a gente para refletir, tem muitas pessoas que buscam a Deus, que têm um desejo verdadeiro no coração de conhecer Deus, só que muitas vezes elas procuram em lugares errados. A intenção do coração delas é boa, mas a forma como elas fazem é a forma errada. Nós sabemos que tem muitas pessoas que querem viver literalmente do outro lado, querem servir as trevas e são declarados. Isso é uma opção deles, e a gente não tem como interferir nisso, porque eles decidiram andar nesse lugar. Mas tem outras pessoas que querem andar com Deus, mas muitas vezes andam em lugares que acham que Deus está, e Deus nunca esteve lá. Exemplo que eu vou te dar: eu vim de uma família espírita. A minha família inteira servia as trevas. Só que nós acreditávamos que nós estávamos servindo aqueles deuses, mas que aqueles deuses estavam nos levando para o caminho de Deus. Quando na verdade, durante muitos anos da minha vida, eu acreditava firmemente que eu servia a Deus. Até que um dia, o Deus desconhecido se revelou para mim. E aquilo que era desconhecido começou-se a ser conhecido por mim. E quando eu comecei a conhecer esse Deus, naturalmente, sem que ninguém me dissesse nada, eu percebi que o lugar em que eu andava não era o lugar que Deus tinha para mim. Você está comigo aqui essa noite? Tem muitas pessoas que fazem coisas certas de forma errada, e tem muitas pessoas que fazem coisas de forma errada, mas da maneira certa. Ou melhor, coisas certas da forma errada. Tem pessoas que querem andar com Deus, mas elas não sabem como andar, porque até hoje nunca apresentaram para ela. E quando eu separava esse texto, eu quero ler com você Atos capítulo 17, versículo do 22 ao 25, e diz assim: Estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo em tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti nesta noite para que haja um revestimento do céu sobre nós. Que toda mente seja levada cativa ao altar de Cristo, e que todo pensamento contrário ao Teu, Senhor, seja repreendido nesta noite debaixo da autoridade do nome de Jesus. Eu oro para que haja muralhas de fogo sobre este lugar. Todo e qualquer espírito de distração, eu dou uma ordem para que seja retirado, e que a glória do Todo-Poderoso possa penetrar no interior de cada um de nós, trazendo um esclarecimento daquilo que a Tua Escritura fala. Me usa, Deus, eu te peço nesta noite, como um canal Teu, Pai. Que de mim nada se aproveite, mas que a Tua palavra, Deus, possa penetrar e separar juntas e medulas, para podermos discernir aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem. A minha oração é: pega-nos por dentro e nos revela aquilo que Tu tens para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um melhor aplauso, você pode dar ao Senhor, por favor. Paulo chega ali em Atenas, e ele vê um povo idólatra ali em Atenas. Ele vê vários altares levantados para vários deuses, até que tem um momento em que ele passa e tem um altar que está escrito: Ao Deus desconhecido. Um altar vazio, mas escrito: Ao Deus desconhecido. Então Paulo, ele pega
ele aproveita essa oportunidade de falar de um Deus desconhecido e ele começa a revelar que aquele Deus desconhecido na verdade era desconhecido para eles, mas que Paulo havia tido um encontro com esse Deus. E esse Deus que revelou Paulo de fato quem ele era e aquilo que ele podia fazer na vida de Paulo e através de Paulo, Paulo começa a pregar para os atenienses. Paulo começa a mostrar para eles que esse Deus desconhecido, ele não habita em templos feitos por mão de homem, mas ele habita num templo que sou eu e é você. Um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é gigantesco, mas que resolveu ser pequeno para poder entrar dentro de mim e de você, para construir aquilo que havia se perdido no Éden. Mas para que nós possamos conhecer esse Deus desconhecido, eu preciso voltar um pouco à história. Eu quero te contar uma história rápida, mas eu preciso que você fique atento, que você não perca um detalhe dessa história. A palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que Deus formou o homem do pó da terra. Deus soprou nas narinas do homem, deu fôlego de vida. O homem é o único ser que ele tem um pouco da terra e ele tem um pouco do céu. Deus cria o homem para ter um relacionamento com o homem. Deus, quando cria o homem, Deus diz para o homem: olha, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar governo, você vai governar sobre todas as coisas. Deus colocou sobre o homem uma autoridade, um governo que até então ninguém na face da terra tinha. E o homem começa a governar. Deus é tão lindo que Deus chama o homem para participar da criação de Deus. E Deus agora começa a botar nome nos bichos. O homem começa a botar nome nos bichos. O homem começa a comer da terra. E ele começa a usufruir aquilo que a terra estava produzindo. Até que tem um momento em que você conhece a história, o homem ele se envolve com uma árvore que é do conhecimento do bem e do mal, que ele não deveria comer, mas ele come daquela árvore e agora os olhos dele se abrem. Ele começa a ver que ele estava nu. Antes ele não percebia nada, mas agora ele começa a ver aquilo que ele não via. Porque vai ser sempre assim, todas as vezes que nós nos afastarmos do nosso Criador, nós vamos ver coisas que não deveríamos ver. O homem peca, o homem é colocado para fora do jardim. Eu quero acelerar um pouco, o nosso tempo é curto. O homem é colocado para fora do jardim. Esse homem, ele tem 2 filhos, você conhece a história, Caim e Abel. Caim mata Abel. Começa a vir uma sentença sobre a terra. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz que Deus resolve começar tudo de novo. E Deus chama um homem chamado Noé. Deus achou graça sobre a vida de Noé. E Deus começa tudo de novo através da vida de Noé. Noé, ele entra dentro de uma arca, ele constrói um barco, ele leva, segundo historiadores, leva de 100 a 120 anos para construir um barco. Noé, quando faz esse barco, nunca tinha chovido na terra. Todos que passavam provavelmente diziam: olha o maluco do barco. Até o momento em que a chuva caiu. Quando a chuva cai, as pessoas percebem que na verdade maluco eram aqueles que criticavam Noé. E assim é na tua vida e na minha vida. Muitas pessoas acabam criticando, dizendo que nós somos malucos, mas malucos até o dia, como cantou o pastor Bruno, até o dia que Jesus voltar. E quando Jesus voltar, eles vão ver que os malucos na verdade são eles e não nós. Porque as pessoas só acreditam quando conseguem ver as coisas. As escrituras foram deixadas para mim e para você, para que todos nós pudéssemos entender como tudo começou e como tudo vai terminar. O autor do livro, ele disse como começou e ele determinou como tudo vai terminar. Só que infelizmente as pessoas, a sabedoria humana, o homem perdeu o governo da terra, mas por perder o governo na terra, o homem a qualquer custo quer tomar de volta o governo, e ele faz de tudo para poder ter esse governo de volta. E deixa eu te dizer algo nessa noite: esse governo só vai voltar para você e para mim se nós reconhecermos de fato que Jesus Cristo é o Senhor. Porque o governo na vida de um homem não está naquilo que o homem faz, mas sim naquilo que ele é. O governo na vida de um homem não tem a ver com ele, mas tem a ver com Deus sobre a sua vida. Um homem de autoridade na terra não é um homem que pede para ser alguém, é um homem que se submete à autoridade de Deus, para que esse Deus que tem autoridade máxima nos céus e na terra, possa contemplar sobre a vida desse homem essa autoridade sobre a terra. Por isso que homens de Deus, quando chegam em ambientes, eles não pedem para ser respeitados, mas eles são respeitados sem dar uma palavra. Por isso que mulheres com autoridade, quando chegam em ambientes, as pessoas olham para elas e dizem: olha, eu queria ser como você, porque a autoridade não se pede, a autoridade se conquista. Então, Deus começa tudo através da vida de Noé. Você conhece a história? Noé faz um barco.
As pessoas acham que Noé levou 100, 120 anos para fazer um barco, mas como diz o meu pastor, na verdade Deus levou 100, 120 anos para fazer um Noé. Porque tem muitas coisas que demoram na tua vida, não é porque está demorando, é porque Deus está te fazendo. Tem muitas coisas que talvez esteja demorando a acontecer, mas não está demorando, é porque você ainda não se aperfeiçoou naquilo que Deus quer aperfeiçoar você. Você está comigo aqui essa noite? Então a gente percebe que quando Noé faz um barco, a chuva vem, o dilúvio cai, todas as pessoas morrem, e a Bíblia diz que dentro da arca tinham 8 pessoas. Quando você lê na Bíblia o número 8 significa novos começos. Amém? Então Noé está dentro de um barco. Noé, quando o dilúvio acaba, a água baixa, a Bíblia diz que a arca para no Monte Ararat. Noé desce, você conhece a história toda, ele manda pombo, ele manda corvo, ele desce e ele começa uma história. A primeira coisa que Noé faz é plantar uma vinha. Noé planta uma vinha, Noé sai dali e acaba ficando bêbado com aquilo que ele próprio plantou. E aqui eu quero abrir um parênteses: cuidado com aquilo que você planta na sua vida, porque talvez aquilo que você planta pode ser aquilo que vai matar você. Nós fomos criados por Deus para construir coisas nesta terra, mas aquilo que nós construímos pode nos dar muito bem vida ou pode nos dar muito bem morte. A forma como nós construímos é a forma como vai determinar onde nós vamos chegar. Então Noé, ele constrói uma vinha, ele fica bêbado, você conhece a história, ele amaldiçoou o seu filho Cã. Cã é amaldiçoado por Noé. Aí agora Deus no capítulo 11, Deus ele começa a ver uma construção que é a Torre de Babel. Muitos homens no mesmo propósito construindo algo. Só que detalhe, o projeto no coração do homem era diferente do projeto do coração de Deus. E quando o homem constrói coisas na terra, diferente daquilo que Deus tem para o homem, talvez o homem aparentemente vá até ter um tipo de sucesso, mas a pior coisa que existe é um homem fazer algo que Deus não o chamou para fazer. Então eles começam um projeto, Deus percebe que o projeto é humano e não é divino. Então Deus intervém, coloca várias línguas sobre eles e eles começam a não se entender mais e o projeto é interrompido. Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem chamado Abraão. Até então seu nome era Abrão. Ele sai da sua terra, Ur dos Caldeus, Babilônia, e Deus manda ele para uma terra que Deus havia prometido, uma terra que emanava leite e mel. Abraão começa a sua caminhada, ele vai caminhando, aí você conhece a história. Abraão tem um filho chamado Isaac, Isaac tem dois filhos chamados Jacó e Esaú. Jacó tem os 12 filhos, que são as 12 tribos. Um desses filhos chama-se José. José, ele é vendido pelos seus irmãos, ele vai parar no Egito. Ele, quando chega no Egito, ele é colocado como servo na casa de Potifar. Ele é um excelente funcionário. Potifar fica satisfeito com tudo que José fazia. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Potifar não sabia nada do que ele tinha, somente aquilo que estava à sua mesa. Toda a administração, em outras palavras, todos os recursos, era a responsabilidade do Zé. José fazia tudo. José tinha um controle de tudo, até que a mulher de Potifar tenta se deitar com José. José, sendo um homem temente a Deus, ele se esquiva, ele não se deita com ela. Aquela mulher cria uma cilada para ele, rasga a sua roupa. Potifar acha que ele estava seduzindo a sua esposa, ele vai parar dentro de uma prisão. Você conhece a história, José está dentro de uma prisão, ele revela os sonhos dentro da prisão, um padeiro e um copeiro. Os dois têm um sonho, José revela o sonho dos dois, diz que o copeiro voltaria a trabalhar com o faraó, mas que o padeiro morreria. Isso exatamente aconteceu conforme José havia falado. Aí agora, quando o copeiro está voltando para o reino, para trabalhar para o rei, José olha para ele e fala assim: ei, quando você estiver diante de faraó, lembra-te de mim. A Bíblia diz que 2 anos se passam e aquele copeiro não lembra de José. E tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que Deus está esquecendo da gente. Se Deus tivesse lembrado de José naquele momento, José não seria o governador do Egito no futuro, José seria o padeiro do reino. Se o copeiro tivesse lembrado de José naquele momento, José ia sair dali direto para a padaria do rei. Então Deus, ele não esqueceu de José, só que o propósito de Deus não era que José fosse padeiro. O propósito de Deus é que José fosse governador. Tem coisas que talvez na tua vida possa estar demorando, mas é porque Deus não quer aquilo que você quer. Deus quer além daquilo que você imagina. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. Os projetos de Deus, a nossa mente não é capaz de absorver. 2 anos se passam e agora quem tem um sonho é Faraó. Então ninguém sabe decifrar o sonho, e aí o abençoado do copeiro lembra do Zé.
O Zé é chamado, mas quando José sai da prisão, José já sai com barba feita, com roupa preparada, porque José sabia que ele sairia dali e nunca mais ia voltar. José revela o sonho, agora Faraó tira o anel do dedo e diz para ele que Faraó só é maior do que ele no trono, mas José manda em todo o Egito. José, agora que havia sido vendido pelos seus irmãos, tinha a faca e o queijo na mão para poder se vingar dos seus irmãos. Os irmãos vão comprar comida em José, e a minha Bíblia, igual a tua, diz que José os recebe, mas não paga da mesma moeda que eles pagaram. Porque um homem de Deus, quando recebe revelação do Espírito, ele não age como uma pessoa normal. Ele entende que a autoridade de governo vem do alto e não vem de baixo. José sabia que ele estava naquela posição, não porque Faraó o colocou. José tinha convicção que quem havia o colocado lá era o próprio Deus. Então o governo agora que o homem havia perdido no Éden, eu queria que você pegasse isso no teu coração. O governo que o homem perde no Éden, agora José no Egito, numa terra que não era a terra da sua origem. José agora traz de volta o governo e um relacionamento íntimo com Deus. José governa ali por muito tempo, ele traz a sua família para morar com ele no Egito, na terra de Gósen. Só que a Bíblia diz que José ele morre. Quando José morre, se levanta um outro faraó que não conhecia José e começa a colocar um jugo de escravidão sobre o povo de Israel. Só que interessante, abre aqui para mim por favor, Gênesis capítulo 15, versículo 13. Olha o que diz a Bíblia. Essa história de José é lá para o capítulo 30 e pouco. Olha o que diz aqui. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ás e afligi-la-ão 400. Então Deus já havia dito que o povo de Israel ficaria cativo por 400 anos. Tem coisas que acontecem na tua vida, na minha vida, que muitas vezes não entendemos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem controle de todas as coisas. Até o fio de cabelo teu na tua cabeça é contado por Ele, diz as Escrituras. Então tudo que acontece contigo, seja bom ou seja ruim, Deus tem o controle de tudo. Eu não estou dizendo que Ele faz com que seja ruim, eu estou dizendo que Ele tem o controle de tudo. Porque as decisões erradas da nossa vida vão nos levar a consequências severas. E essas consequências muitas vezes que nós passamos, tenha certeza que até no vale da sombra da morte, Deus está conosco lá. A mão dele não sai de cima de nós. Mas Ele precisa de um posicionamento nosso, para que nós possamos voltar a entender o nível de autoridade de governo que Ele colocou sobre os nossos ombros. Então agora José ele morre, se levanta um faraó, coloca um jugo de escravidão sobre o povo. Você conhece a Bíblia? A Bíblia diz que o povo ficou cativo 430 anos. Até que Deus levanta um homem chamado Moisés. Repete comigo, Moisés. Moisés é levantado por Deus como libertador. Você conhece a história? Faraó quer matar as crianças, mas as parteiras, elas fazem com que Moisés não seja morto. Moisés se levanta, minha esposa pregou no outro dia. Moisés ele é criado pela sua mãe por 3 meses. Depois desse tempo não tinha mais como a sua mãe ficar com ele. Coloca num cesto com betume. Ele vai parar nas pernas da filha de Faraó, que ela pega no rio Nilo. Ela leva para dentro de casa, leva a própria mãe para cuidar do menino, ainda paga um salário para a mãe. Uma criança que precisava ser morta, agora Deus coloca ela dentro do palácio, sendo criada pela sua própria mãe. Só Deus pode fazer isso. Eu amo o senso de humor de Deus. Então agora Moisés cresce num palácio. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Moisés cresce num palácio. Moisés vive 40 anos dentro de um palácio. E Moisés um dia resolve visitar os seus parentes. Quando Moisés vai visitar os seus parentes, chega lá, ele vê uma confusão, uma briga entre um egípcio, um homem do povo do Egito, e um hebreu, um israelita. Ele vai apartar a briga. Ele vai, pega e mata o egípcio. Moisés estava vivendo no Egito. Ele mata um cidadão da sua nação. Ele esconde o corpo e pede para aquele hebreu não contar para ninguém. No dia seguinte ele sai e já tem outros 2 homens brigando. Só que agora não é um egípcio com um hebreu, agora são 2 hebreus. Ele separa a briga e um deles pergunta: você vai fazer comigo o que você fez com ele? Com o egípcio? Moisés percebe que está em apuros e ele resolve fugir do Egito. Moisés se prepara de madrugada, ele sai, desce por uma corda. Você conhece a Bíblia? Ele sai e vai para uma terra chamada Midian. Ele fica 40 anos cuidando de ovelha. E ele abandona completamente todo o projeto que Deus havia colocado ele. Só que os planos de Deus, eles precisam se cumprir na tua e na minha vida.
Assim como na vida de Moisés. Então agora Deus lá em Midian, Deus faz com que, porque eu creio que aquela ovelhinha que se perdeu não foi à toa. A ovelha se perde e Moisés vai atrás da ovelha. Quando Moisés vai atrás da ovelha, de repente ele vê uma sarça pegando fogo e ela não é consumida. O Senhor aparece para ele e diz: ei Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é lugar sagrado. Moisés agora tira a sandália dos pés e ele se coloca ali como uma posição de escravo. Porque para você entender o nível de relacionamento do nosso Deus conosco, Deus não nos trata como escravo, mas Deus precisa que eu e você entendamos que o respeito por Ele tem que ser algo assim, incondicional. Então Moisés, ele tira a sandália, ele vai ter com Deus na sarça. Deus se apresenta para ele e fala assim: eu tenho uma obra para você. Você não era para ter saído do Egito. Você saiu, perdemos 40 anos, mas o projeto precisa se cumprir. Volta para o Egito agora e vai lá libertar o meu povo. Eu fico imaginando Moisés: Deus, mas como que eu vou voltar se eu matei um egípcio? Deus fala assim: não, deixa isso comigo, volta para lá porque eu tenho uma obra lá. Moisés chega agora no Egito e ele começa a falar para Faraó que ele é levantado por Deus para libertar um povo. Eu queria que sentasse e imaginar. A gente lê a Bíblia e muitas vezes a gente não percebe. Moisés sai de lá como um fugitivo do Egito. Agora Moisés está voltando dizendo que é um libertador. Faz sentido para você isso ou não? Para mim não faz nenhum. Mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Então Deus agora, Moisés chega lá e Moisés começa a mostrar o poder de Deus na sua vida. Resumindo a história, Moisés sai de lá, Êxodo capítulo 12, você conhece a história, a primeira Páscoa é celebrada. Moisés prepara o povo, eles saem no Êxodo capítulo 12, eles atravessam o Mar Vermelho. Quando o povo do Egito vem atrás, você conhece, Deus fecha o mar, mata todos eles. Moisés agora atravessa o Mar Vermelho, chega no deserto, uma caminhada que era para durar 40 dias, levam 40 anos. Por causa da murmuração do povo, o povo fica andando mais do que deveria. Moisés foi chamado para entrar numa terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Só que agora Moisés, no meio do caminho, ele morre. E quando ele morre, Deus levanta um homem chamado Josué. Repete comigo: Josué. Josué é o substituto de Moisés. Josué não estava substituindo qualquer pessoa. Josué estava substituindo nada mais, nada menos do que um homem que falava face a face com Deus. Josué agora ele assume aquilo, ele entra em Jericó. Só que antes de entrar em Jericó, Deus é tão lindo que Deus precisava fazer com que a segunda geração, porque a geração que Josué agora assume não é a primeira geração que saiu do Egito, mas a segunda geração, os filhos daqueles que saíram do Egito. Então a primeira geração atravessa o Mar Vermelho. Deus precisava fazer com que aquela geração visse os mesmos milagres do que a primeira geração. Então Deus agora faz eles atravessarem o Rio Jordão. Você está comigo aqui ou não? Então eles atravessam o Rio Jordão. Deus faz exatamente igual ao Mar Vermelho. Segura a água de um lado, a água do outro. Eles atravessam seco, chegam do outro lado. Só que coisa muito interessante, a Bíblia diz que Deus manda eles fazerem um memorial. Deus manda eles fazerem um memorial. Por que memorial, pastor? Porque a geração futura precisava saber exatamente aquilo que havia acontecido. O que nós temos que prestar atenção nessa geração é que nós precisamos deixar um legado para a geração que está vindo aí. Hoje pela manhã eu botei o Luiz, filho do pastor Rafael Rubim, da pastora Rafaela, para dar uma palavra de oferta. Hoje, agora à noite, eu botei o meu filho. E assim eu tenho feito com muitos adolescentes, porque eu acredito nessa geração que está se levantando. Se nós não implantarmos no coração deles um temor, um amor por Deus incondicional, eles vão crescer num mundo em que a Bíblia diz que jaz ao maligno. Então nós precisamos colocar no coração deles um desejo ardente que eles conheçam a Deus. Mas eles não podem conhecer o Deus do pastor deles. Eles não podem conhecer o Deus dos pais deles. Eles precisam conhecer o Deus deles. Toda pessoa que se relaciona com Deus, que tem uma intimidade com Deus, ela nunca mais é a mesma pessoa. Grava isso no seu coração. Muitas vezes ouvimos falar de Deus, e eu estou falando dessa noite de um Deus desconhecido. Um Deus que muitos ouviram falar, mas que ainda não conhecem. Um Deus que muitos amam, mas não sabem nem como Ele é. Um Deus que muitos têm um crucifixo, nada contra, lá na sua cabeceira. Um Deus que muitos têm uma estatueta, que está pregado numa cruz, cheio de sangue, mas que também não é Ele. Muitos têm uma estátua no cantinho da sua cama, que tem boca e não fala, tem mãos que não apalpam, tem olhos que não veem, tem pés que não caminham. Também não é esse Deus que eu vim falar essa noite.
Eu vim falar de um Deus desconhecido, até que você se relacione com Ele. Porque quando você se relaciona, o Deus desconhecido, Ele se faz conhecer por você. Glórias a Jesus. Eu estava preparando essa mensagem, o Espírito de Deus, Ele falava comigo. Tem muitas pessoas andando em lugares escuros, acreditando firmemente que estão buscando a Deus. Eu frequentei uma igreja por 4 anos. Eu entrava na igreja, eu era dizimista fiel. Eu entrava na igreja, eu assistia culto, eu chorava. Eu era solteiro, quando eu saía da igreja eu ia namorar. Muitas vezes eu levava muitas namoradas para a igreja. Eu fico imaginando nos dias de hoje, as pessoas que congregavam comigo naquela época deviam falar: esse garoto é perdido. Cada dia eu estava com uma namorada diferente na igreja. Mas eu queria Deus, mas eu não conhecia. Eu era apaixonado por Deus, mas eu era apaixonado por um Deus que eu não sabia quem era. Por isso eu quero te pedir uma coisa, Belém, em nome de Jesus, não julgue as pessoas por aquilo que elas fazem. Aprenda a amar pessoas e respeitá-las do jeito que elas estão passando no processo. Tem muitas pessoas que vão andar do nosso lado anos e elas ainda não se transformaram. Mas isso não tem a ver com Deus, mas tem a ver com elas. Elas ainda não entenderam quem é o Deus desconhecido. Por isso, quando você olhar para alguém, não julgue as pessoas por aquilo que ela faz, nem tampouco por aquilo que ela pensa. Tenha misericórdia da vida dela e ore por ela, ensine ela, gaste tempo com ela para ensinar para ela quem é o Deus a qual ela ainda não conhece. Eu tenho dito aqui na Belém, sabe por que muitas vezes a gente tem problemas dentro da igreja, como toda igreja no Brasil? Porque nós não falamos a mesma linguagem. Se todos nós falarmos essa linguagem, grava isso, nós nunca teremos um problema aqui dentro. Se todos nós conhecermos as Escrituras, nós nunca iremos ter problema dentro da igreja. Só que muitos querem Deus, mas não conhecem. Tem muitos que amam a Deus, e eu sei que amam, porque eu amava, mas eu não o conhecia. E Josué agora atravessa o Rio Jordão, ele chega na terra prometida. O texto em Juízes capítulo 2 diz que agora Josué morre. Josué, depois de ter conquistado várias terras, várias batalhas, Josué morre. E agora, quando Josué morre, o povo agora fica perdido. Porque o povo, o pastor presidente, os pastores auxiliares que estavam com ele não sabiam o que fazer. O ministério acaba. E agora já não tem mais um líder. Agora eles são conduzidos pelos juízes. Você está comigo aqui? Eles são conduzidos pelos juízes. Deus levanta várias vezes um juiz para poder falar com a nação de Israel, mas as pessoas ouvem muitas vezes e muitas vezes não ouvem. O povo está meio disperso porque eles não entenderam que Deus está querendo de volta um relacionamento para trazer o governo, a autoridade que havia se perdido lá no Éden. 1 Samuel capítulo 4, Deus levanta um menino, você conhece a história, Samuel. Capítulo 3, Samuel no capítulo 4, Icabode, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus que estava sobre a nação de Israel se foi. E agora eles estão completamente perdidos. Mas eles precisavam de um líder, porque afinal de contas, as pessoas necessitam ter um líder. 1 Samuel capítulo 10, Deus levanta um homem chamado Saul. É o primeiro rei de Israel, a monarquia começa com Saul. Saul é o primeiro rei levantado por Deus. Saul reinou 40 anos, eu quero que você entenda isso. Saul reinou 40 anos. Os 2 primeiros anos foram mais ou menos. O primeiro ano foi até um pouquinho bom. Logo em seguida ele já peca. Ele fica 38 anos no trono sem ter a aprovação de Deus. Cuidado com o lugar onde você está, porque nem sempre onde você está, Deus está aprovando. Eu não quero te assustar, mas eu preciso te falar de Bíblia. Muitas vezes nós acreditamos que o nosso sucesso está ligado à nossa posição. Nós acreditamos que se estamos prosperando, Deus está conosco. Porque nos ensinaram que se nós somos pessoas que estão passando necessidade, Deus não está conosco. E isso é uma mentira do diabo.
Porque se fosse assim, Deus não estava com Jó. Se fosse assim, Deus não estava com Daniel. Se fosse assim, Deus não estava com José. E foram homens que Deus não saiu de perto deles nem um segundo sequer. Homens que passaram pelo vale da sombra da morte, mas homens que permaneceram firmes. O problema não é o lugar que você passa, é com quem você está. Muitas vezes você está numa posição elevada, mas Deus nunca esteve contigo naquele lugar. E muitas vezes você está passando por um lugar de vale, mas Deus está pegando na tua mão e te dizendo: ei, não te assuste, eu estou contigo. Aonde quer que você for, eu estou contigo, até que você saia dessa posição. Então agora, Saul agora é o rei, a monarquia começa. Só que Saul começa muito bem, o seu reinado começa a profetizar, a falar em línguas, começa a profetizar no meio dos profetas, e de repente Saul ele perde o tempo da visitação. Deus, 1 Samuel capítulo 16, levanta um jovem, um menino chamado Davi. Davi é ungido rei com 16 para 17 anos, segundo historiadores. Capítulo 16, Davi assume o trono somente aos 30. 30 na Bíblia fala de maturidade. Repete comigo, maturidade. É o ano que Deus nos deu. Porque não adianta você ter unção se você não tem maturidade. Não adianta você ter vontade se você não tem maturidade. Você tem que ter unção e tem que ter maturidade para entender o lugar de entrar e o lugar de sair. Davi agora aos 30 anos é levantado como rei. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi guerreia muitas guerras, mas todas as guerras que Davi guerreia, Deus dá vitória para Davi. Davi morre e agora se levanta o seu filho que é ungido rei, Salomão. Salomão agora tem um reinado sem guerra, um reinado de paz. Salomão tem um reinado rico. Salomão constrói o templo. A arca da aliança que estava com os filisteus havia voltado junto com Davi. 2 Samuel capítulo 6 volta para Jerusalém. Então Salomão agora ele constrói um templo e a arca da aliança, que é a presença de Deus, está com ele. Salomão no capítulo 8 de 1 Reis diz que quando ele levanta as suas mãos ele ora, fogo desce do céu e o povo fica impressionado. Em outras palavras, Salomão tinha tudo para dar certo. Mas perceba uma coisa, Salomão agora se perde no meio do caminho, porque ele tinha tudo e ele achou que tudo que ele tinha a ver com ele, não tinha a ver com Deus. Cuidado. Porque um homem normalmente ele cai quando ele está vivendo o melhor nível de prosperidade. É difícil um homem cair quando ele está na escassez. O lugar mais perigoso para se estar é o lugar de abundância. Porque quando você está vivendo escassez, dificilmente você sai da presença de Deus. Mas quando Deus te coloca num lugares altos, você começa a achar que aquele lugar que você conquistou não tem a ver com Deus, mas tem a ver contigo. Tome cuidado com esse lugar, porque é nesse momento que muitas vezes um homem ou uma mulher de Deus cai. Você está comigo aí? Eu quero pregar para uma igreja madura nessa noite. Salomão agora ele é rei, ele está reinando. Só que Salomão, como todos os reis, chega um tempo que ele morre. E quando Salomão morre, a Bíblia diz que agora o reino de Israel é dividido em duas partes. Eu não esqueci de Atos capítulo 17 não, amém? Eu estou dando essa volta toda porque eu quero te explicar onde que a gente vai chegar. Agora Salomão morre e o reino é dividido em duas partes. Tem a tribo do norte, Samaria, e tem a tribo do sul, Jerusalém. Deus havia dado uma promessa para a tribo do sul de que Deus sempre levantaria um rei nessa nação, porque afinal de contas Davi era um homem que trouxe o templo lá para Jerusalém. Amém? A arca da aliança, ele matou os Jebus e ele agora está em Jerusalém. Então Deus tinha uma promessa com Davi, e por causa da aliança que Deus fez com Davi, Deus iria poupar a tribo do sul. Se levantam vários reis, até que, segundo Reis capítulo 18, se levanta um rei chamado Ezequias. Você conhece a história. Ezequias era um bom rei, mas chega um momento em que o profeta Isaías vai até o palácio e diz: ei Ezequias, arruma as tuas coisas que tu vai morrer. Ezequias fica desesperado, mas tem algo que Ezequias faz que eu preciso que você preste muita atenção nisso. A Bíblia diz que Ezequias, ele vira o rosto para a parede, começa a chorar e ele começa a dizer para Deus o quanto ele era fiel. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Aquilo que você faz pelo reino de Deus vai trazer crédito para a tua vida. E no momento que você precisar usar esses créditos, você vai ter autoridade para poder usá-los. Não sei se faz sentido para você, mas é o que a minha Bíblia igual a tua diz. Ezequias começa a orar. Quando o profeta Isaías está saindo do palácio, Deus manda ele voltar e falar para Ezequias: Ezequias, diz para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. E nesses 15 anos, lê na tua casa, Ezequias, ele reinou por 29 anos em Jerusalém. E esse ano, esses 15 anos finais, nos 3 primeiros anos desses 15 finais, esse homem que até então não tinha filhos, ele tem um filho chamado Manassés.
Pensa num homem endemoniado. Era esse camarada. Um dos piores reis que já existiu até hoje em Israel. A Bíblia diz que Jerusalém, as ruas de Jerusalém ficavam com poças de sangue de pessoas inocentes que esse homem matava. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele adorava vários deuses. E a Bíblia diz que ele foi preso, ele foi levado pelos assírios. Ele foi preso, mas Deus, ele começa a clamar a Deus, e Deus, pela sua infinita misericórdia, tem misericórdia dele, e liberta Manassés da prisão, e faz com que Manassés volte ao trono, e Manassés agora volta a reinar, só que de uma forma completamente diferente. Ele começa a adorar o Deus Todo-Poderoso, que até então era desconhecido, mas que ele passou a conhecer. Manassés fazia muitas atrocidades no começo do seu reinado, porque ele não conhecia Deus, e toda pessoa que não conhece a Deus faz coisas que não deveria fazer, até o momento em que se depara com Ele, porque quem conhece de verdade o Senhor Todo-Poderoso, não anda em lugares escuros. Você ainda está comigo aí, não? Muitas vezes pessoas andam na prostituição, vivem uma vida dupla, porque não conhecem o Deus desconhecido, que até então era desconhecido, mas só vai ser conhecido o dia que nós entendermos de fato quem Ele é. Então, quando você conhece um Deus desconhecido, você não sabe, você ama esse Deus, mas você não sabe quem Ele é. E por não saber quem Ele é, muitas vezes você faz coisas que você sabe que não é certo, mas você faz porque você não conhece esse Deus. Eu vim essa noite pregar para uma igreja madura, uma igreja que quer conhecer Jesus de verdade. Eu vim pregar para uma igreja que está disposta a se relacionar com Deus vivo. A Bíblia diz que Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu até os céus para fazer morada para você e para mim, e que um dia Ele vai voltar para buscar a sua noiva, que sou eu e você. Eu vim pregar de um Jesus que nunca prometeu para mim e para você que nós vamos voar igual o foguete, que nós vamos ficar ricos. Não. Mas eu conheço um Jesus, e você também tem que conhecer um Jesus que as Escrituras dizem que aquilo que nós fizermos na terra vai determinar o nível de galardão que nós vamos receber no céu. Eu vim apresentar um Jesus que muitas vezes vamos passar por momentos difíceis, mas mesmo nos momentos difíceis nós não seremos sucumbidos, não iremos sucumbir, porque o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Eu vim apresentar um Jesus que mudou a minha vida, um homem que amava a Deus, mas não o conhecia. Na minha casa, meu amigo está aqui, tinha estátua desse tamanho. A minha mãe agarrava os pés daquelas estátuas e beijava, e ela acreditava que ela estava com Deus. Um dia, as escamas dos meus olhos caíram. E quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Por isso, quando eu subo nesse altar para falar de Jesus, eu choro, porque só eu sei o que Jesus fez na minha vida. Só eu sei o que Jesus tem feito na vida da minha família. Só eu sei o que Jesus tem feito na vida dos meus amigos. Só eu sei o que Jesus tem feito na vida dessa igreja. Há muitos anos atrás tinha tudo para desistir. Você que entrou aqui, ou talvez me ouça pela internet, você que foi traído, você que fizeram calúnias a teu respeito, deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso faz parte do processo de Deus na tua vida para te levar para o lugar onde Ele tem para você. Tudo que você imaginar eu já passei, mas nenhum dos problemas que eu passei foram suficientes para me impedir de chegar até o dia de hoje e ver uma igreja linda reunida, jovens, adolescentes sendo transformados pelo poder de Deus. Semana que vem 230 adolescentes vão estar lá. As famílias deles serão transformadas através da vida deles. Casas que viviam conflitos, confusão, briga, palavrão, serão transformadas através de vida de adolescentes como esses. Eu acredito demais nisso. E é por isso que eu estou aqui essa noite. E aí a tribo é dividida, e agora se levanta esse homem Manassés, ele assume o trono de volta, ele começa a fazer tudo que era certo. A gente vai perceber depois no final, quando acaba o livro dos reis, a gente vai perceber que Deus, depois de levantar os reis, depois de tudo ser levantado, aí Deus ele chega no livro do profeta Amós, acho que é Amós, coloca para mim, Ageu. Chega no livro do profeta Ageu,
O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia, no reinado de Zedequias. O povo é levado cativo para a Babilônia. Quando chega na Babilônia, eles estão presos, ficam por 70 anos no cativeiro. Deus vai lá com a sua mão de poder, levanta o rei da Síria, faz um decreto, eles são libertos, eles voltam para Israel. Quando eles chegam em Israel, eles começam a construir o templo, eles param. O profeta Ageu começa a dizer que eles estão preocupados em viver em casas luxuosas, mas a casa de Deus está colocada em ruínas. O profeta Malaquias se levanta, começa a dizer para eles: ei, vocês oferecem agora animais mancos, cegos, coxos. Vocês querem oferecer qualquer tipo de oferta? Eu, Senhor, não recebo essa oferta. Quando você pega uma Bíblia, você vai ver que do Antigo Testamento para o Novo Testamento, normalmente tem uma folha em branco. Essa folha em branco significa 400 anos de silêncio de Deus. Deus fica 400 anos sem falar com o povo. Até que a Bíblia diz que no Novo Testamento, quando começa a Bíblia, Deus levanta um homem, um sacerdote chamado Zacarias. Ele tem um filho chamado João Batista. João Batista é primo de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, fica grávida do Espírito Santo. José, ele guarda em silêncio, mesmo não tendo se relacionado com essa mulher. Ele se coloca numa posição ali, que aos olhos humanos, ele era, desculpa a expressão, um corno, mas ele sabia que era um projeto de Deus. Nasce Jesus ele vai crescendo. A Bíblia fala de um homem chamado Simeão, que ele diz que ele não queria morrer até que ele visse com os seus próprios olhos a glória de Deus. Simeão, quando Jesus tem 2 meses, se não me falha a memória, 2 meses, Simeão encontra com ele no templo, consagra o Senhor Jesus aos céus, e ele diz: agora eu já posso morrer. Jesus começa a crescer, com 12 anos, ele vai com a sua família adorar em Jerusalém. Chega em Jerusalém, ele começa a ensinar para os doutores da lei. A Bíblia diz que os caras ficam impressionados com a sabedoria desse menino. A sua mãe chega, ele volta, mas a Bíblia diz que aos 30 anos, o tempo da maturidade. Aos 30 anos, Jesus começa o seu ministério. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. A primeira coisa que ele faz é ser batizado por João Batista. E quando ele chega lá para João Batista batizar, o João Batista fala: ei, não, quem tem que se batizar por você sou eu, e não eu batizar você. Aí ele fala assim: João, é necessário para que se cumpra as escrituras. João Batista não estava entendendo que Jesus estava dizendo o seguinte: a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Então que Jesus está dizendo o seguinte: ei, João Batista, é necessário que você me batize, porque agora a lei está caindo por terra e está se levantando a graça de Deus. Ele é batizado quando ele sai do Rio Jordão. Você conhece a história? O Espírito Santo pousa sobre ele. Ele é levado até o deserto pelo Espírito. Ele é tentado e ele começa o seu ministério. Pastor, por que você deu essa volta toda para chegar? Aí Jesus agora ele morre e ressuscita ao 3º dia. Se apresenta para os discípulos são batizados pelo Espírito Santo. Pedro começa a pregar e na primeira pregação 3.000 pessoas se convertem. Agora um homem, Atos capítulo 9, que foi perseguidor de Jesus, agora ele tem um encontro com o Deus desconhecido e ele passa a conhecer o Deus conhecido. Esse homem é Saulo. Esse homem, quando tem um encontro com Jesus, ele começa a pregar a palavra. Atos capítulo 8, a Bíblia diz que um homem chamado Filipe vai até Samaria. Quando chega em Samaria, lá tinha um mágico. Ele começa a pregar e mágico Simão, ele era um homem rico. Quando ele vê Filipe pregando aquele evangelho, ele se converte. Ele larga a sua marcha, se arrepende de tudo. A Bíblia chega ao ponto de dizer que ele era chamado como grande poder. Porque Simão, ele se apresentava para as pessoas com grande poder. Porque quem não conhece o Deus desconhecido vai adorar qualquer Deus. Você está comigo aqui ou não? Tem muitas pessoas que adoram muitas coisas porque não conhecem o Deus Todo-Poderoso. Agora Simão, ele se converte. A notícia chega em Jerusalém. Enviam Pedro e João para ir para lá para batizar eles com o Espírito Santo. Porque afinal de contas eles eram convertidos, mas não tinham Espírito Santo. Pedro e João vão até Samaria para batizar as pessoas com o Espírito Santo. Quando eles começam a colocar as mãos sobre as pessoas, são batizadas. Quando Simão vê aquilo, ele fala assim: ei, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Quanto custa para você me dar esse poder? Aí Pedro fala assim: ei, pega você e o teu dinheiro e vai para o inferno.
Porque unção não se vende, autoridade não se vende, a autoridade se adquire. Você está comigo aqui essa noite? Pastor, mas aonde você quer chegar? Eu já estou fechando. Agora a gente vê agora Saulo, um homem cheio do Espírito Santo, é levado para dentro de uma prisão, e dentro de uma prisão ele fala com as pessoas, ele manda carta como se nada estivesse acontecendo. Como assim, pastor? Exatamente isso. Ele está preso, mas ele diz para as pessoas andarem em liberdade. Porque a maior prisão que existe na vida de um crente, na vida de um ser humano, não são as grades, mas é a prisão nas emoções. Pessoas que vivem tomando remédio a vida inteira e não conseguem se libertar disso. Paulo começa a escrever cartas sabendo que no final estava chegando a sua morte, mas ele está feliz, não feliz porque ele vai morrer, mas ele está feliz porque ele sabe o final da história, ele sabe que vai se encontrar com Jesus na eternidade, como o pastor Bruno cantou. Quem conhece? Então quando Paulo, aí eu volto agora para Atos capítulo 17, quando Paulo chega lá em Atenas, ele fala assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês esse Deus é desconhecido, mas eu o conheço face a face. Eu conheço esse Deus de uma forma que, se eu for te explicar, talvez você não entenda. A pergunta que eu quero fazer essa noite para cada um de nós é: como nós temos nos comportado com pessoas que não conhecem o Deus que nós conhecemos? Como muitas vezes nos deparamos com situações de que a gente encontra pessoas que professam uma outra fé diferente da nossa, mas muitas vezes estão buscando o mesmo Deus que nós encontramos. Como nós nos comportamos diante dessas pessoas? Porque a minha Bíblia, igual a tua, em João capítulo 3, diz que Nicodemos, ele era um mestre da lei, ele era um fariseu. De noite ele vai ter com Jesus, ele chega assim: ei, mestre, rabi, ninguém pode fazer o que tu fazes se não for enviado por Deus. E Jesus fala para ele o seguinte: ei, deixa eu te falar, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos, ele conhecia as escrituras, mas ele não conhecia o Deus desconhecido. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não conhecem o Deus desconhecido. E tem muitas pessoas que lá fora, que acham que conhecem, mas estão buscando em lugares errados. Eu vim essa noite aqui para te dizer que eu e você fomos levantados por Deus, não para ficar olhando para as nossas necessidades. Nós fomos levantados por Deus para poder anunciar para essas pessoas o Deus que um dia nós conhecemos. Porque se nós fizermos com que a palavra de Deus se cumpra na vida das pessoas, você pode ter certeza no seu coração, te falo isso debaixo da autoridade do nome de Jesus. Aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto almeja, naturalmente vai correr atrás de você. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que Ele promete na sua escritura, Ele precisa cumprir. A Bíblia diz que nós não fomos chamados para correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos de Deus precisam nos seguir. Nós só precisamos olhar para a nuvem. O povo de Israel, quando eles estavam no deserto, eles não olhavam para outro lugar a não ser para a nuvem. Quando a nuvem parava, eles paravam e montavam o tabernáculo. Quando a nuvem se movia, eles desmontavam tudo e iam atrás da nuvem. Talvez em algum momento a sombra e a água fresca estivesse com eles, mas eles não se preocupavam com sombra e água fresca, porque não adianta sombra e água fresca se não tiver a presença de Deus. O Deus desconhecido. Eu vim essa noite falar de um Deus desconhecido para muitos. Agora eu te pergunto, e aqui eu fecho: como você vai falar de um Deus que você não conhece, que você conhece, se você não exala esse Deus que tanto você fala? Como eu vou falar de algo que um dia me disseram, mas que eu nunca experimentei? Que tipo de credibilidade alguém vai me dar se eu nunca me relacionei com Ele? Tem muitas pessoas que querem falar de Jesus, mas as suas atitudes por si só falam. E tem muitas outras que querem falar de Jesus, que as suas atitudes por si só deixam de falar. Queremos anunciar um Cristo que muitas vezes Ele é desconhecido para nós. Faz sentido para você essa noite ou não? Eu vim essa noite sacudir seu coração. Eu vim essa noite sacudir você por dentro e te dizer que está chegando um tempo em que nós temos que nos levantar com autoridade para poder anunciar para as pessoas de fato quem é Jesus. As pessoas estão cansadas de dizer que vão prosperar.
Ah, você vai vencer, você vai vencer, você... Não, 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 você vai para o céu. Se você vai vencer nessa terra ou não, isso pouco importa, você vai para o céu. Porque de nada adianta prosperar nessa terra e perder a sua alma. Nós precisamos ser salvos. A prosperidade na vida de um cristão é algo natural. Quem anda com Deus não tem como andar fora das suas bênçãos. Você vai ler a Bíblia inteira, você nunca vai ver uma pessoa passando necessidade que andava com Deus. Às vezes até passava por um momento difícil, mas logo em seguida Deus levantava. Você não conhece uma pessoa na Bíblia que viveu de forma trágica conhecendo Jesus. O único que você vai ler foi o próprio Cristo, que é o próprio Deus, que estava na eternidade com o Pai, se fez carne e habitou no nosso meio e foi para uma cruz morrer de uma forma que não merecia, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. O desejo do meu coração é que o Deus desconhecido se revele para você. O desejo do meu coração é que você não venha beber em outra fonte. Jesus não tem a ver com uma religião. Jesus não é Jesus dos crentes. Jesus, a Bíblia diz que Ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. O desejo do meu coração é que nós conheçamos o Deus desconhecido. O Deus que Paulo no Areópago começou a pregar para aqueles homens. Perceba que aqueles homens levantaram um altar, mas eles mesmos não sabiam quem era aquele Deus. Eles tinham ouvido falar. Tem um texto de Jó que eu amo, que diz que Jó, ele diz assim: eu antes ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. E só podemos ver a Deus quando nós nos relacionamos em intimidade com Ele. E essa intimidade não é num culto como esse, às vezes até é, mas normalmente essa intimidade a gente tem num secreto com Deus, num lugar em que nós dobramos o nosso joelho. Muitas vezes não falamos nada, mas dobramos os nossos joelhos e só choramos, porque a Bíblia diz que antes das lágrimas virem ao nosso rosto, Ele já conhece. A Bíblia diz que antes das palavras chegarem aos nossos lábios, Ele já conhece. Jeremias capítulo 1 diz: ei Jeremias, eu te levantei para ser profeta. Aí Jeremias é um menino e diz: Senhor, eu não sei falar. Ele fala: Jeremias, não digas que tu não sabes falar, porque toda palavra que eu colocar na tua boca tu falarás. Jeremias, não tem a ver com aquilo que a gente sabe, não tem a ver com aquilo que a gente estuda, tem a ver com relacionamento. Estou tão feliz de ver meus amigos aqui, porque o maior desejo de uma pessoa que conheceu a Cristo é que as pessoas que Ele ama conheçam esse mesmo Jesus. Jesus trouxe pessoas aqui essa noite. De tudo que eu falei, se alguma palavra faz sentido para você, uma palavra sequer faz sentido para você, eu quero nesse momento, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero pedir nessa noite que, se tem aqui alguém no nosso meio que tem desejo de conhecer do fundo do coração esse Deus desconhecido, se tem alguém aqui com desejo, que muitas vezes até ouviu falar dele, às vezes até frequenta a igreja, mas se tem alguém aqui que quer conhecer esse Deus desconhecido, eu gostaria do fundo do meu coração que você levantasse a sua mão, que eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Eu não estou te chamando para fazer parte de uma igreja, eu estou te chamando para fazer parte de um projeto de Deus. Glórias a Jesus. Eu estou te chamando para te apresentar um Deus que, quando você conhecer, você nunca mais vai viver o que você vivia. Se tem alguém aqui essa noite, não tenha vergonha, que quer conhecer esse Deus desconhecido, levanta uma das suas mãos que eu quero orar por você. Glórias a Jesus. Quero convidar vocês que levantaram a mão para vir aqui na frente. Vem aqui.
Glórias a Jesus. Vira para cá, vira para mim. Vira para cá. A minha função é falar para você quem é o Deus desconhecido. A sua função é querer ou não aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas tenha certeza que o Senhor não desiste de você. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar. Vocês que estão aqui à frente, glórias a Jesus. Vocês que estão aqui na frente, repete comigo uma oração que diz assim: Senhor Jesus, eu quero te conhecer. O Deus desconhecido de Atenas, que Paulo pregou, que se revele para mim essa noite, e que eu possa ter a minha experiência contigo. Eu não quero viver nessa terra sem te conhecer. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, eu abençoo essas vidas que aqui na frente estão. Eu profetizo um tempo, Pai, de refrigério sobre eles. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor se revele para eles. Não se revelar, Pai, da forma como muitas vezes eles ouviram, mas que eles tenham um encontro contigo. Porque todos os homens da Bíblia, Pai, que tiveram um encontro contigo, eles nunca mais viveram aquilo que eles viviam. Eles foram transformados pelo poder da tua glória. Toca, meu Pai, na vida de cada uma dessas pessoas. Eu abençoo a tua igreja, Pai. Eu profetizo um tempo de refrigério sobre eles. Leva-os debaixo da tua mão de poder, que eles cheguem até os seus lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de cada um deles, os guiando, em nome de Deus. Vocês estão aqui, dá um pulinho aqui, por favor, a gente quer conhecer vocês. Prazer conhecê-lo, tá?